Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso programa trata do lançamento de um livro sobre um dos mais marcantes políticos brasileiros, recentemente falecido. No dia 2 de julho, partia o presidente Itamar Franco, ele que foi presidente da República, senador 2 vezes, governador de Minas Gerais, prefeito de Juiz de Fora, uma trajetória, sobretudo, uma marca patriótica inapagável na história política brasileira. E esse livro, editado pela Fundação Astrogildo Pereira, ele traz exatamente uma série de manifestações que recompõem a trajetória desse político que era um democrata exemplar. E para nos falar sobre esse livro, cujo título é Itamar Franco, Homem Público, Democrata e Republicano, nós temos aqui conosco a presença de Caetano Pereira de Araújo, que é exatamente o presidente da Fundação Astrogildo Pereira, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença. Caetano, você como sociólogo, como é que você dimensionaria a trajetória do ex-presidente Itamar Franco? Bom, Itamar Franco teve uma trajetória política singular e de consequências muito importantes na nossa história política recente. Ele começou a sua carreira em Juiz de Fora, antes do regime militar, em 62, se não me engano, ele foi candidato a prefeito. Depois ele militou o tempo todo, de forma bastante coerente, nas fileiras oposicionistas à ditadura. Na legenda partidária, que era a única legenda permitida pela época, que era o MDB. Em 74, ele dá um salto do plano regional, local, para o plano nacional, quando ele se elege senador, numa eleição que foi emblemática, não é? Foi uma eleição que trouxe diversos senadores oposicionistas a Brasília e que foi uma estrondosa vitória da oposição. Essa eleição marcou o início do fim do regime, que a partir de então percebeu que deveria partir para um processo de autorreforma antes que as reformas fossem feitas sem ele. Mas Itamar estava nesse processo e ele foi eleito então senador, participou dessa luta aqui e acompanhou o MDB e o PMDB depois até o momento da queda do regime. Participou também desse momento imediatamente posterior e depois disso ele saiu do PMDB e ingressou no PRN, partido pelo qual ele foi candidato à vice-presidência, foi eleito junto com Fernando Collor e, quando do impeachment do presidente Fernando Collor, assumiu a presidência. E creio que aí foi o momento em que ele revelou a sua faceta maior, não é? Porque ele assumiu a presidência numa situação de crise pesada, de crise dura, e ele imediatamente se deu conta que para vencer a crise, para poder fazer algum governo de restauração democrática, digamos assim, né, após essa crise séria, ele deveria tentar construir uma frente bastante ampla, chamou diversas personalidades de vários partidos políticos, não é, constituiu uma frente e fez um governo que, bem ou mal, marcou as 2 décadas seguintes, porque foi nesse governo que teve início esse processo exitoso de derrota da inflação e de estabilidade econômica que, bem ou mal, acompanha o país nas últimas 2 décadas. Que é o Plano Real. Que é o Plano Real, que teve início no governo de Itamar. Nós temos uma passagem muito interessante que logo que ele assume a presidência, ele se dispunha, inclusive, a convocar eleições, que é uma faceta que revela a sua modéstia, a sua desambição, né, o seu caráter de homem de estatura elevada, né? E por unanimidade os partidos por ele convocados recusaram essa ideia, e não, o senhor tem que assumir. É verdade, é verdade. Esse fato ele está relatado aí por vários personagens, não é? E ele pensou efetivamente em renunciar e convocar as eleições, mas ele foi dissuadido pelos
pelas várias lideranças partidárias que ele havia consultado, e ele resolveu ficar e constituir, então, esse governo de ampla coalizão, que foi um governo de enorme sucesso, digamos, né? E curioso que a história imediatamente posterior ofuscou um pouco o papel dele, de Itamar, em benefício do papel do Fernando Henrique, que era o seu ministro e que veio a ser presidente posteriormente, não é? É uma tal forma, uma característica que é muito marcante nessa época, que ao fim do governo do presidente Itamar, ele estava com 80% de popularidade, e sugeriram a ele que enviasse uma emenda ao Congresso Nacional propondo a reeleição, e ele recusou veementemente. Exatamente, exatamente. No entanto, esse instituto veio acontecer logo depois. Mas ele recusou e sempre foi realmente contrário a isso. Inclusive, nas últimas discussões havidas no partido dele, né, atual, o último partido no qual ele participou, que foi o PPS, ele se posicionou veementemente contra a reeleição e fez, inclusive, propostas para que o PPS apresentasse uma PEC que fizesse uma volta ao status quo anterior, ou seja, onde os mandatários do poder executivo não pudessem ser reeleitos. Ou seja, essa posição dele contra a reeleição acompanhou ele ao longo de toda a vida depois. É importante, já que